Boa noite, pessoal. Então vamos lá para a nossa aulinha de sexta. Sextou com estilo aqui em banco de dados. Na aula de hoje, nós vamos abordar o seguinte assunto: funções matemáticas, operadores aritméticos e condicionais utilizando o SQL. Então, na aula passada, a gente começou a trabalhar com os filtros, as seleções. Como que nós fazíamos para selecionar determinados registros com alguns critérios. Hoje, nós vamos abordar algo um pouco mais elaborado, que permite que nós façamos operações aritméticas relativamente complexas, utilizando o SELECT, utilizando o SQL. Então, vamos lá. O SQL permite que você realize operações matemáticas referentes às colunas, referentes a somar colunas, multiplicar colunas, dividir valores, seno, cosseno, tangente, raiz quadrada, potências, tudo isso a gente consegue realizar de operação e operações aplicadas a essas colunas. Tá? Para isso, usamos operadores matemáticos comuns, de soma, subtração, divisão, multiplicação, além de operadores de divisão interna, módulo e divisão e resto de divisão inteira. Então, todos os operadores que nós já conhecemos, já utilizamos em linguagem de programação, então soma, subtração, divisão, multiplicação, o resto da divisão e divisão inteira estão presentes no SQL. Nós podemos utilizar todos eles. Tá? Funções matemáticas que nós podemos utilizar. Aqui são as principais. Tá? Eu separei aqui para nós algumas, umas 20. Vai? Mas a ideia de funcionamento delas, de todas elas, é muito parecida. Então, a gente tem aqui o ABS, que retorna o valor absoluto. O que ele considera esse valor absoluto? Ele retorna o valor independente, positivo, independentemente do seu sinal. Arco cosseno, arco seno, arco tangente. O ceiling, ele vai arredondar para o alto. Conv, converte entre duas bases. Cosseno, cotangente. Vou converter para grau radiano. Floor arredonda para baixo. O que mais que a gente tem de função matemática? Pi, que é o número do pi que a gente conhece, 3.14, por aí vai. Potência, então consigo fazer um número elevado a outro. Esse radianos aqui que ele faz, vai converter para radianos. Rand gera um valor aleatório. Round arredonda um valor de acordo com as casas decimais. Sign retorna o sinal de um determinado número, se ele é positivo ou negativo. Sim retorna o seno do número. SQRT, raiz quadrada e tangente. Essas são as principais funções matemáticas que nós podemos utilizar no SQL. Antes de nós adentrarmos precisamente nessas funções matemáticas, vamos observar o seguinte. O SQL é um operador matemático complexo. Ele consegue realizar operações matemáticas numa quantidade imensa de dados de uma forma muito rápida. Muitas das vezes, nós trabalhamos com dezenas de colunas, até tabelas com 300, 400 colunas, tabelas gigantescas, dependendo da aplicação. Existem essas tabelas. E existe um recurso chamado de alias. O alias ele dá um apelido para uma determinada coluna. Esse apelido
ele serve somente para visualização. Esse apelido não é utilizado para modificação da estrutura física da sua base de dados. Ele só mostra um resultado com um determinado apelido. Então, observa o nosso exemplo aqui do lado direito. Selecione um as número. O 1 é uma constante numérica e ela pode ser utilizada dentro do SQL. Então, observa aqui. Esse número 1 ele será apresentado no campo número. O campo número é que é o apelido que eu determinei. Esse as aí, o campo 1, será apresentado como o campo número. Talvez no exemplo de baixo fique um pouquinho melhor de compreender. Olha lá, tá assim, select, nome do atributo, as, novo atributo, vírgula, outra coluna, from tabela. Muitas das vezes, o nome daquele atributo, ou ele é muito longo, ou ele não reflete muito bem o que ele significa, ou você quer apresentar aquele nome de uma forma diferente. Como é que você faz isso? Você utiliza o alias. Então, eu vou selecionar o campo nome, por exemplo, as nome cliente. Eu peguei o campo nome está presente na minha tabela, mas eu vou apresentar ele como, esse as aqui significa como, apresentarei ele como novo cliente. Então, aqui ele é nome, né, o campo chama-se nome, e eu apresento ele para nome, como nome cliente, por exemplo. Isso é só utilizado para você dar um apelido para aquela coluna, para fins de simplificação. Esse apelido não tem nada a ver, vou bater na tecla, não tem nada a ver com a estrutura da tabela. Esse apelido só existe para mostrar os dados para o usuário. Se eu quiser modificar a estrutura da tabela, eu tenho que ir lá naquele comandinho alter table, que aí ele vai alterar a estrutura física da tabela. Caso contrário, não. O nosso alias aqui é somente para que o usuário possa visualizar aquele campo com um apelido diferente, com um nome diferente. Então, olha só. Isso aqui eu estou fazendo assim, select 2 mais 2. Esse campo aqui eu vou chamar de soma. Então, observa como é que será apresentado para o usuário. Isso aqui é o resultado dessa seleção. Soma, ele colocou aqui o número 4. Esse as aqui é o apelido que eu dou para o meu select. Se eu não colocar esse apelido, não vai funcionar do jeito que eu quero. Como assim do jeito que eu quero? Não será apresentado o campo soma. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Como é que não vai apresentar o campo nome, o campo soma? Olha só para vocês verem como é que vai ficar. Mesmo exemplo, só que agora eu vou usar select 2 mais 2. Se eu apertar isso aqui, F9, rodei. Olha o nome do campo que está aqui. O nome do campo é 2 mais 2. Está um pouco difícil de compreender o que é esse campo. Posso dar um apelido para ele, as soma. Então, esse campo será apresentado como soma. E aqui é simplesmente um apelido, é simplesmente uma forma diferente de apresentar o resultado para o cliente, para o usuário. Então, imagina o seguinte, se eu faço uma operação bem elaborada aqui, né, divido por 2, faço uma média, se eu não coloco o meu alias, olha o nome do campo que será apresentado para o usuário, 2 mais 2 dividido por 2. Né? Então, o que eu posso fazer? Crio um alias, média, para apresentar isso melhor para o usuário. Então, aqui está a minha média no campo média que foi definido no alias. Esse recurso do alias é muito utilizado. Tá? Não só por esse exemplo. Né? Existem várias situações que a estrutura física, com o nome daquele campo,
ele é muito complexo. E aí você pode simplificar e apresentar isso de uma forma mais simplória para o usuário. Resto de divisão, olha só como é que funciona. Vou selecionar 10 porcentagem 3 as resto. O que é esse porcentagem, né? Assim como na linguagem C, a linguagem Java, JavaScript, PHP, Delphi, todas essas linguagens utilizam o porcentagem como um operador aritmético que retorna o resto da divisão. Então, 10 dividido por 3, a gente sabe que dá 3. Resta quanto? 1. Tá? Então, está presente também no nosso MySQL. Também podemos trabalhar com o mod. O mod também funciona da mesma maneira com o resto de divisão. Então, observa aqui, né? 234 dividido por 2, por 10, quanto que é o resto dessa divisão? Se eu pegar 234 por 10, vai ter resto, vai dar 23, né? 23. E o resto será 4. Então, o mod ele retorna o resto da divisão. E em MySQL, você pode trabalhar tanto dessa maneira quanto da maneira anterior. Posso usar o porcentagem, funciona, e posso usar a função mod, que também funciona. Observa que das duas maneiras, eu continuo trabalhando com o conceito de alias. Eu apresentei o alias aqui do meu resultado. Trocando o sinal, né? Simplesmente coloque o sinal de negativo. Tá? Então, esse operador é utilizado com valores de até dos big ints. Né? O que é o big int? É 2 elevado a 63. Menos 2 elevado a 63, que é o tanto de negativos que ele consegue representar. Para eu saber positivo, 2 elevado a 63 também. O ABS, como é que ele funciona? Select ABS e dentro do ABS eu vou posicionar o valor que eu quero saber o seu absoluto. Então tá menos 32, o que ele vai me retornar como resultado? Apenas o valor positivo, mais 32. Observa aqui, né, eu estou usando alias aqui também, as resultado. Então o que é apresentado para o usuário aqui é justamente resultado. O campo aqui é resultado. O sign é interessante porque ele retorna para nós menos 1 se o número for negativo e se o número for positivo, ele retorna 1. Tá? Então, ele retorna o sinal. Um valor que multiplicado por aquele número, não, na verdade não, ele retorna simplesmente o sinal. Se é negativo, é menos 1, se é positivo, ele retorna 1. Tá? Então, esse aqui é o nosso sign. Floor. Esse aqui muita gente confunde. Vamos olhar a definição do nosso floor aqui. Retorna o maior valor inteiro menor do que x. Retorna o maior valor inteiro menor do que x. Em formas práticas, o que isso faz? Arredonda para baixo. Para baixo para onde? Para o próximo inteiro. Então, observa aqui. Select floor 1.23 as resultados. Vou arredondar para baixo. Para baixo para onde? Para o próximo inteiro. Quem é o próximo inteiro? É o número 1. Se tivesse ele floor 2.5, vai arredondar para baixo, qual que é o próximo inteiro? É 2. Olha o exemplo do negativo. É aqui no exemplo do negativo que algumas pessoas dão uma bugada. Select floor menos 2.23. Ele vai arredondar para baixo. Qual que é o próximo inteiro para baixo? É menos 2, tá? É menos 2, é o próximo inteiro para baixo, menor.
Tá? Então, ele arredonda, o valor aqui é menos 2. Tá? Às vezes confunde um pouquinho, mas se prestar bem atenção, você entende o conceito do floor. Floor arredonda sempre pro próximo inteiro para baixo, para o chão, para baixo. Né? Floor, chão. Ceiling. O ceiling, ele vai arredondar também, só que ele arredonda para cima. O próximo inteiro para cima. Então, observa aqui no primeiro exemplo. Select ceil menos 1,23. Para cima, né, para o teto. Então, qual que é o próximo valor inteiro para cima? Né? É menos 1. Olha o próximo exemplo. Select ceiling 1,23. Qual que é o próximo inteiro para cima? Vai arredondar para cima, o próximo inteiro para cima é o valor 2. Div. Divisão com retorno inteiro. Então, essa divisão somente retornará um inteiro. Então, olha só. Select 5 div 2 as resultado. O que é que vai acontecer aí? 5 dividido por 2, a gente sabe que dá 2,5, né? Só que ele vai nos retornar apenas a parte inteira da divisão, que é o 2. Aquele meio, ele remove, ele desconsidera o meio. Potências. Né? O MySQL tem bastante disso. Né? Ele tem funções iguais que têm alias diferentes. Né? Então, o power tem o alias poll, o poll tem o alias power. É a mesma função. Tanto faz você usar power, quanto você usar o poll. Tanto faz. Os dois terão o mesmo resultado. Qual que é a ideia do funcionamento dele? Base expoente. Então, é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, 2, 256. Poderia, neste exemplo, também utilizar o power. Tá? Então, ou eu uso o poll, ou eu uso o power. Lembrando que também estamos utilizando aqui o nosso alias. Então, as resultado. Então, o nome do campo que tem resposta aqui é o campo resultado. SQRT. O SQRT, o que ele faz? Square root, raiz quadrada. Então, essa funçãozinha retorna a raiz quadrada de qualquer valor. Pode ser valor inteiro, pode ser valor quebrado, ele calcula a raiz quadrada. Então, vamos lá. Select SQRT de 20, raiz quadrada de 20, e ele vai apresentar esse resultado como as resultado. Então, a raiz quadrada de 20 é isso aqui, 4,472, e aí por diante. Você pode encadear as funções matemáticas do SQL. O que isso significa? Que você pode colocar uma chamada de função dentro de outra função, de outra chamada. Então, observa, fiz o floor e fiz o SQRT. Como é que ele vai trabalhar aqui? Ele vai resolver aquela mesma regra da matemática. Ele resolve primeiro o mais interno. Então, olha só o que ele vai fazer aqui. SQRT 20. Então, ele vai calcular a raiz quadrada de 20. Calculou a raiz quadrada de 20, o que ele vai fazer com esse valor? Ele vai usar o floor aqui. O que o floor faz? Floor, chão. Então, ele vai arredondar para o próximo inteiro para baixo, para o chão. A gente viu no slide anterior que a raiz quadrada de 20 é 4,4. Se eu colocar o floor aqui, ele vai arredondar para baixo. E esse arredondamento vai dar igual a 4. É o próximo inteiro para baixo. Então, aqui tivemos o número 4 gerado. Select P as resultado. Então, ele retorna para nós aí o valor da constante π.
tá? Não tem muito o que falar do pi, não, é só constante mesmo. A não ser quando a gente for trabalhar com as funções de matemática, a gente vai precisar do pi. Então, olha só. Select cosseno de π as resultado. Então, cosseno de π, ele retornou para nós aqui o menos 1. Cosseno de π. Seno de π, né, retornou aqui o valor do seno de π. Que mais? Tangente de π. Então, o MySQL dá suporte aí para as nossas operações de trigonometria básica aí. Seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Select floor. Então, a gente está vendo ali que existe um arredondamento. Um arredondamento de quê? Eu tenho aí uma função rand multiplicando por 100. Beleza, o que a função rand faz? Rand retorna um valor aleatório de ponto flutuante, um valor quebrado, entre 0 e 1. Tá? Ele retorna um valor quebrado entre 0 e 1. Então, olha só. Vou multiplicar por 100 e depois eu vou pedir para ele arredondar. Por quê? Né? Se eu multiplicar por 100 e arredondar, né, eu posso ter um valor entre 0 e 100. Se eu pedir para ele multiplicar por, em vez de 100, multiplicar por 10, eu posso ter um valor entre 0 e 10. Certo? Por 1000, se eu multiplicar por 1000, eu posso ter um valor entre 0 e 1000. Então, é só para eu conseguir um intervalo de valores inteiros. Justamente pelo fato de que o RAND trabalha apenas com valores quebrados. Olha o exemplo de baixo. Select RAND as resultado. Então, o resultado é um número quebrado. Tá vendo aí? 0. Um número enorme. Está dentro das condições de funcionamento do RAND. O RAND funciona para gerar um número aleatório entre 0 e 1. Tá? Então, o que eu usei aqui foi um pouquinho de lógica para eu conseguir gerar um valor entre 0 e 100. Se eu quiser gerar um valor entre 0 e 1000 e assim por diante, eu penso entre 0 e 10, né, eu penso um pouquinho aqui, eu consigo modificar, eu multiplico por 10, por 100, por 1000, para gerar valores aleatórios dentro de um intervalo aí. Vamos lá. Função list aqui. Com 2 ou mais argumentos, retorna o menor argumento, o valor mínimo. Então, passei para ele aqui, select list 280. Quem é o menor entre os dois? O 2 é o menor. Então, o resultado é o 2. O menor entre os dois. Nós também temos, ao contrário, que é o greatest. Ele vai retornar o maior entre os dois. Então, entre 80 e 2, quem é o maior? O 80. Então, retorna o maior entre dois valores distintos. Vamos lá. Degrees, né? Os ângulos. Retorna o argumento x convertido de radianos para graus. Então, vamos lá. Select degrees π. Então, vou converter de radiano para graus. Então, aqui a conversão de π para graus dá 180. Π sobre 2 passando para graus dá 90 graus. Beleza. Deu para pegar a ideia aqui. Truncate. Como é que esse truncate funciona? O truncate, ele simplesmente trunca o valor. Como assim? Ele retorna, ele não faz nenhum procedimento de arredondamento. Ele simplesmente retorna uma quantidade de
casas decimais. Então, observa aqui, eu tenho o valor 1.223 e eu estou usando o truncate aqui, vírgula 1. O que significa? Que eu quero apenas uma casa decimal. Então, ele simplesmente descarta todas as outras casas decimais sem nenhuma operação de arredondamento. Tá? Olha, o exemplo de baixo é um pouquinho mais interessante. Select truncate, né? 1.9999, né? Putz, é 2, né? Mas olha só, vou truncar, vírgula 0. Né? Vou pegar, não quero nenhuma casa decimal. Né? Casa decimais, 0, trunca, joga o resto fora. Ele vai me retornar o número 1 apenas. E temos aqui o select now. O now, ele retorna a data e hora do sistema, tá, gente? Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque se você confiar nessa data do sistema, né, do sistema operacional onde está instalado o servidor de banco de dados, você tem que garantir que o sistema operacional, né, tenha o horário atualizado. Tá? Então, existem, nós conhecemos os servidores de horário, né? O NTP. Então, se o seu servidor está configurado para ficar lá atualizado com algum NTP, tudo bem. Né? Agora, se na sua operação de banco de dados a hora e a data é algo extremamente fundamental, né? Você tem que manter a hora do teu sistema atualizado. Porque esse now aqui é simplesmente ele vai pegar a hora do sistema. Então, se sua bateria que controla os relógios não está funcionando e você não atualiza o horário via internet, o horário estará atrasado. Então, não tem uma central do MySQL online, nada disso que vai te retornar o horário correto. Ele vai te retornar o now, o agora, de acordo com o dia e a hora que está no seu computador. Detalhe importante também, data em MySQL funciona de um jeito um pouquinho diferente. Como assim? A data em SQL, ela é representada em ano, mês, dia. Ano, mês, dia. Esse campo aqui é um campo date time. O campo date time é a data e depois a hora. Só que a data é representada em ano, mês, dia. Então, nós, para inserirmos dados de data no MySQL, nosso algoritmo, nosso programa deve inverter isso aqui. Tá? Não na nossa disciplina de hoje. Nossa disciplina de hoje, tranquilo. Você entra com dado ao contrário, 2013, 4, 30. Beleza. Tá? Mas você criou um programa em C, um programa em C Sharp, um programa em Java, em qualquer outra linguagem de programação, para ela conseguir gravar isso no banco de dados, essa data, né, ela não vai gravar isso no formato que nós estamos acostumados. Então, via código, via programação, lá na linguagem específica, você inverte essa data. Tabela de exemplo. Vou fazer um exemplozinho aqui da utilização desses operadores. Então, olha aqui. Create table nota dos alunos. O que eu tenho aqui nessa minha tabela? Uma identificação do aluno, que pode ser a matrícula, nota 1, 2, 3 e 4. Tabelinha simples para a gente compreender o exemplo aqui. Vou inserir dados nessa tabela. Então, insert int notas alunos. Vou inserir o ID, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. E aqui os valores que eu vou inserir. O aluno número 1, aluno 2, 3, 4, 5, 6. Cada um dos alunos tem as suas notas aqui. Na primeira prova, todo mundo ficou com 7 aqui, todo mundo colou, né? Todo mundo ficou igual, com 7. Beleza. Nossa, o que eu fiz aqui? Marquei esse trem. Dei um select aqui nos meus alunos. Select todos da tabela alunos. E o que eu observo aqui? Os dados que eu inseri na minha tabela. Vamos fazer algumas operações matemáticas aqui, então, com a nossa tabela. Vou selecionar o campo ID aluno, apareceu aqui o ID aluno, vírgula.
Eu tenho o campo nota 1 e nota 2. Então, nota 1 mais nota 2, vou dividir por 2. Esse campo aqui eu vou chamar de ESB1. Então, ele vai pegar o campo nota 1 mais o nota 2, vai dividir por 2 e vai escrever esse campo como sendo B1. Tá aqui. Olha o nosso campo B2. Nota 3, vírgula, nota 3 mais nota 4 dividido por 2. Vou apresentar como B2. Então, as B2 from notas aluno. Notas aluno é quem? É o nome da tabela. Rodeio, o que apareceu? A identificação de cada aluno e aparecerá o cálculo da média do primeiro bimestre e a média do segundo bimestre. Tá? Que mais que dá para a gente fazer? Select ID aluno, que eu quero que apresente o ID aluno. Quem que é o ID aluno? Vou voltar aqui, gente. Ó. O ID aluno é esse cara aqui, tá? ID aluno é esse cara aqui, que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, é cada um dos alunos. Então, observa aqui, select ID aluno, vírgula. Fiz uma operação aritmética, né? Fiz a soma aqui, nota 1 mais nota 2, nota 3 mais nota 4, dividi por 4. Falei que isso aqui é a média. De onde? Da tabela alunos. Então, que apresentou a média da minha tabelinha alunos. Select, vamos lá mais um exemplo. Select ID aluno. Lembra do CIL, né? Que ele arredonda para o teto, para o alto. Né? Esse cara aqui é bom para arredondar, né? Arredonda para o alto. Nota 1 mais nota 2, fiz a média aqui. Olha só o que ele vai arredondar. Eu calculei a média, certo? E o que eu fiz? Calculei a média e o resultado do cálculo da média eu arredondei para cima. Continuo usando o alias aqui, as média. Que mais que a gente pode fazer? Mais arredondamento. Select de aluno, beleza. Usei aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, dividir por 4. Beleza, isso aqui é só a minha operação para calcular a nota. O que eu vou fazer na sequência? Round, estou usando round. Quantas casas decimais que eu quero? Uma casa decimal. Tá? Então, round, uma casa decimal. E aí ficou com uma casa decimal cada uma das minhas notas. Olha só, né? Vou usar duas casas decimais agora. Então, é o mesmo exemplo, só que com duas casas decimais. Então, vai ficar select, ID aluno, round, nota, vou fazer o que eu vou arredondar aqui? Esse cálculo da média, eu vou arredondar usando duas casas decimais. Aí eu coloquei as média. Média está aqui, o ID do aluno está aqui. Esse cara é o ID do aluno, esse cara é a média, e a média é calculada a partir dessa forma aqui. Condicionais. Gente, o SQL, ele é muito, muito, muito bacana. Ele permite que nós coloquemos um if dentro das nossas operações. Então, olha só, vou selecionar o ID aluno, saca só o meu if. Eu tenho aqui, tá vendo a minha média? Calculei a média. Se a minha média for maior ou igual a 5, o que ele vai escrever no campo? Aprovado. Vírgula, se não, ele escreve reprovado. Então, o if ele é composto de 3 partes. Primeira parte, condição lógica. Vírgula, o que acontece se for verdadeiro e o que acontece se for falso. Então, se for verdadeiro, ele faz uma coisa. Se for falso, ele faz outra. Verdadeiro, ele faz isso. Falso, ele faz isso. Então, se a minha média for maior ou igual a 5, ele escreve aprovado, senão ele escreve reprovado. E ele sai escrevendo. Detalhe, né, eu defini aqui esse if aqui, né, essa operação inteira, com alias de conceito. Então, olha só, conceito, aprovado, reprovado, ele apresenta todos os conceitos aqui, de acordo com o if que eu fiz anteriormente. Filtros. Lembrando da aula passada, né, nós podemos acrescentar também, né, a gente vai acumulando a coisa,
podemos acrescentar também todos aqueles filtros que nós vimos na aula passada. Então, eu coloquei aqui, ó, é o mesmo exemplo do slide anterior para calcular a média. Então, é o meu if, a primeira parte do meu if está aqui. O que essa primeira parte faz? Calcula a média. Beleza, calcula a média e faz o teste. Se a média for maior ou igual a 5, ele escreve aprovado. Se não, ele escreve reprovado. O que separa isso dentro do if? As vírgulas aqui. Até a primeira parte do if, né, antes da primeira vírgula, é a condição. Depois da segunda vírgula, verdadeiro. Próxima vírgula, o que vai acontecer se for falso. As conceito, o nome da tabela, de que tabela eu estou trabalhando, onde o ID é aluno igual a 2. Eu posso usar todos aqueles filtros que nós vimos na aula passada. Onde média menor do que 7. Where média... Média não, where... e aí eu posso... Média não, where ID aluno igual a 5, where ID aluno maior que 2 e menor que 7. E aí você pode ir brincando aí com essas operações de filtro com o seu select.